Posto Alto da Serra informa. Em 5 segundos, canal aberto. Olá, gente amiga, aquele abraço, muito boa tarde. Segunda-feira, 15 de junho, nós estamos de volta ao vivo para mais um programa Canal Aberto. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela oportunidade, mais um dia, estar aí na sua casa, no seu local de trabalho, com muitas notícias e informações. Daqui a pouquinho, o Canal Aberto terá a presença do vereador Paulo Tadeu, vai conversar com a gente. O Partido dos Trabalhadores, no final de semana, lançando a pré-candidatura à prefeita da vereadora Maria Cecília Pípari, a Cissa. Uma notícia que foi confirmada durante o sábado. Muitos assuntos importantes aqui, registros, né, de aniversário, pessoas amigas, né, que estão aniversariando, um casal muito simpático. Essa aí é a minha amiga Patrícia, que faz aniversário hoje, está feliz da vida. Olha aí, ô Rosemir, mandar um abração para ela, felicidades, muitos e muitos anos de vida, né? A Patrícia Martins, que está aniversariando hoje, né, Patrícia? Parabéns, muitos e muitos anos de vida, muitas felicidades para você, que Deus continue, né, te iluminando, te abençoando. A Patrícia, que é uma amiga aí de muitos e muitos anos, está aniversariando hoje, com um abraço de toda a família, né? Os seus familiares todos abraçando aí a Patrícia, que recebe também os nossos cumprimentos. Tudo de bom, viu? Muita saúde, principalmente aí na sua longa caminhada. Tem mais gente aniversariando. Hoje é aniversário desse casal querido e simpático aí, ó, o Luiz Vitti e a dona Thelma Vitti. Ei, Luiz, um abração para você, para a Thelma, que na verdade fizeram aniversário ontem, dia 14. Nossos cumprimentos, a Thelma, que é uma amiga de longa data, assim como o Luiz também, né? Recebendo abraço de filhos, familiares, inúmeros amigos que abraçam aí esse casal querido e simpático. E hoje também é aniversário dela, Raquel, lindíssima Raquel Vacarelli, está aniversariando hoje, né? Recebendo o abraço do seu papai, Demilton Vacarelli, de toda a família, futura doutora Raquel, né? Que linda, linda, a gente conhece a Raquel desde criança, recebe o abraço do papai, o Demilton, muito orgulhoso da sua filha, da mamãe, né, Raquel, que está lá em cima, a Heloísa, certamente iluminando seus passos aqui embaixo. Um grande abraço, sucesso, muita saúde, que é mais importante, tá bom? Então, nós vamos para um rápido intervalo e o Canal Aberto volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, dando uma boa tarde aqui para o vereador Paulo Tadeu, ex-prefeito, que veio participar com a gente nessa segunda-feira. Uma honra, uma alegria recebê-lo aqui, Paulo. Uma boa tarde, está tudo bem? Boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde, Ivonete, boa tarde a todos aí que nos acompanham, nos assistem. Eu que estou muito feliz aí em receber o convite e atendê-lo. É o primeiro convite que eu aceito nesse período da pandemia. Está, né, bem recluso, né, Paulo? Eu tenho sido muito rigoroso com o meu isolamento, com o isolamento da minha família, mas há momentos aí que a gente efetivamente tem que transigir um pouco, né? Porque há necessidade mesmo de conversar um pouco com a população e para que a gente possa entender exatamente o sentido aí de tudo isso que nós estamos vivendo. Ô Paulo, a gente conversa muito, né, sobre essa situação da pandemia. Estava dando uma olhada aqui no noticiário nacional,
as duas grandes capitais, né, recordistas aí no número de mortes, São Paulo, Rio, flexibilizando o comércio. A gente viu imagens, né, você deve ter visto também no final de semana, praias, né, como se tivesse pandemia, não tivesse vírus nenhum. Em São Paulo, né, o centro comercial lotado, bombando. E a perspectiva é de que em São Paulo aumente o número de casos em 71% devido a essa flexibilização. E uma coisa que eu não entendi, no início o governador João Dória, né, enfrentando a situação, jogando duro e agora abrindo tudo. Estranho, não é não? Realmente é uma situação muito estranha de São Paulo, porque no início, né, o João Dória andou não acreditando muito na violência, né, dessa pandemia, nessa capacidade exponencial de contágio que tem a Covid. Mas, num determinado momento, ele tomou atitudes muito corretas. Ele, inclusive, criou um suporte científico muito grande e muito bom, sob o comando do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Isso. E realmente tomou decisões importantíssimas. Agora, essa flexibilização realmente veio num momento equivocado, até por conta dele entender que a capital está numa situação confortável e não está. A situação confortável será aquela em que, vamos dizer, para compreender melhor, 10 pessoas que têm a Covid transmitem para 7, para 8. Então, toda vez que você transmite para um grupo menor, você já está com a questão em equilíbrio. Evidentemente, em relação também, tem as questões dos leitos hospitalares e tudo. Eu vi as imagens, eu fiquei realmente aterrado. Eu falei, gente, as pessoas não estão levando a sério. Realmente muito grave o que nós estamos vivendo. Existe um estudo da Unicamp, que eu li há cerca de 30 dias, 40 dias, que naquela situação de flexibilização ou de relaxamento com o isolamento, o Estado de São Paulo poderia chegar ao final desse mês de junho com cerca de 50 mil casos diários. Já há uma projeção de que o Brasil deve chegar perto de 200 mil óbitos até agosto. Então, realmente, nós estamos vivendo uma quadra muito difícil aí da vida da humanidade, né, da história da humanidade. E é preocupante realmente, né? Sem dúvida. Inclusive, assim, uma expectativa que seria o mais terrível ainda é uma segunda onda, né? A segunda onda certamente virá. Agora, a gente tem que aprender com a primeira, né? E esperar que a segunda onda venha num momento em que já existam medicamentos mais eficientes para o tratamento da doença ou, eventualmente, a gente já esteja bastante avançado aí na distribuição das vacinas. Há perspectivas e há notícias aí de que alguns países conseguirão desenvolver essa vacina até setembro, o que é uma excelente notícia. Muito bem, vamos conversar muito aqui com o Paulo Tadeu, Ivonete Dorma. Boa tarde para você, boa semana, Ivonete. Muito obrigada, Antônio Carlos, para você também, ótima tarde, boa semana. Muito boa tarde também ao vereador Paulo Tadeu, seja bem-vindo. Boa tarde para você, ótima semana e vamos juntos a mais um Canal Aberto. Você já pode participar com a gente, 3721-6955 já está liberado. O WhatsApp também sempre à sua disposição, 99230-3040 ou participe também através do nosso Facebook. Canal Aberto está no Facebook ao vivo, né, Ivonete? Então, sempre, né, Antônio Carlos, para as pessoas poderem participar melhor também. Tempo meio nublado em Poços de Caldas nesta segunda-feira. O final de semana foi de muito sol. E muita gente reclama, né, sobre o fechamento do Parque Municipal Antônio Molinari. Olha que bonita aí as imagens, o alto da Serra de São Domingos e também a Avenida João Pinheiro ao vivo para você. Na sua opinião, Paulo, olha que beleza de imagem, né? Bonito, belíssima, né? Muito bonito. Realmente. Você entende que o Parque Municipal Antônio Molinari poderia estar reaberto só para caminhadas ou é melhor deixar fechado mesmo? Eu deixaria fechado mais um pouco, mas o mais importante do que dizer o que abre e o que fecha seria dizer à população que a situação não é boa, a situação é grave, nós estamos vivendo um momento muito complicado. As autoridades deveriam dizer isso. Aliás, recentemente o secretário de Saúde disse quase isso, mas precisa ser mais incisivo. Olha,
O fato de você estar reabrindo o comércio não significa que você deva sair para ir lá no comércio sem necessidade. Significa que você deva sair se for necessário, né? Você tem que se cuidar, todos nós temos que nos cuidar, preservar aí a nossa estrutura de saúde, que não é grande, preservar os profissionais da saúde, porque todas as vezes que a gente se expõe e, eventualmente, a gente cria uma condição e uma situação de contágio maior, nós estamos expondo esses profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, enfim, todos eles. Mas eu manteria fechado o parque por mais um tempo, sim. Muito bem, nós temos algumas fotos aí, até queria ouvir a opinião do Paulo também. No bairro Monte Verde, o pessoal que gosta de soltar pipas se aglomerando lá no final de semana, com cenas assim lamentáveis, viu? Os moradores lá pedindo providência, segundo consta, acionaram a PM, que não compareceu. Nós temos 4 fotos aí, porque soltar pipa é uma atividade assim, né? Uma tradição aqui da nossa região, né? Eu me lembro lá na minha querida Palmeiral, era muito agradável, uma diversão barata, né? E que dá saudade. Mas, olha aí, Paulo, coisa de louco, né? Nossa. Fala a verdade, cai no quintal das pessoas, olha aí, aglomeração, né? Carros, enfim, som alto, olha aí. Você vê que não tem ninguém usando máscara, crianças no meio. Essa questão das máscaras, vereador Antônio Carlos, e aqui no caso jornalista Antônio Carlos, né? É uma questão gravíssima. Eu ando um pouco de carro, vou ver como é que está a cidade. Eu vou de máscara dentro do meu carro, eu vejo as pessoas na periferia, nos bairros, eles não usam máscara. Olha, gente, queria só dizer uma coisa para vocês. Olha, se você tiver de máscara e a pessoa com quem você estiver conversando estiver de máscara e ele estiver doente, a sua chance de pegar o coronavírus é mínimo. É mínimo. Se as 2 pessoas estiverem de máscara, ainda que a outra pessoa esteja contaminada, a chance de você ser contaminada é de 1,5%. Então, a máscara é fundamental, gente. Bom, Paulo, e esse tipo de coisa, então, a polícia tem que agir, você não acha? A polícia tem que agir, as pessoas têm que compreender que a situação é grave, a situação não é simples. É isso que eu digo, as autoridades têm que insistir nisso, fazer campanhas maciças, fazer campanha massiva na televisão, no rádio, nos jornais, demonstrar que é preciso tomar cuidado. Nós não temos ainda todos os elementos para enfrentar essa epidemia. Nós não temos ainda todos os elementos, por exemplo, de leitos, ainda faltam respiradores. Nós ainda não temos a vacina, os medicamentos que estão aí têm relativa eficiência, mas a letalidade da doença é alta, a velocidade do contágio é alta. Então, é preciso tomar cuidado, né? Essas coisas, vai soltar a pipa, tudo bem, mas mantenha um distanciamento, né? Um do outro, de 2 metros, 3 metros. Usa máscara. Qual que é a dificuldade de usar máscara, gente? Por favor, vocês estão cuidando de vocês, cuidando da família de vocês, cuidando dos vizinhos. Porque também não adianta muito a gente ser rigoroso no isolamento e o vizinho não ser. Ou o vendedor de verdura que bate na porta da sua casa sem máscara, passando por 10, 15, 20, 50 casas sem máscara. Tudo isso está errado, não pode. Todos nós temos que esperar das autoridades as melhores iniciativas. Mas nós também temos que dar às autoridades as melhores iniciativas. Né? Ontem eu vi, Paulo, de manhã aqui na João Pinheiro, muita gente sem máscara. Num estabelecimento comercial, né, alguns ciclistas estavam tomando, né, uma geladinha, sem máscara, fazendo churrasco na calçada, com crianças também, só o churrasqueiro que estava usando máscara. É um equívoco, gente, é um equívoco. Olha, são pessoas de bom nível, né? De bom nível. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de usar máscara, não sei porquê. Né? Façam isso, gente. Se usar a máscara já é uma grande contribuição. Aliás, já passou da hora até do prefeito estabelecer uma multa para quem não estiver usando máscara, sabe? Eu acho que se não vai pela conscientização, tem que ir pela autoridade. Pelo rigor, né? Pelo rigor. Olha, gente amiga, deixa eu falar aqui do Palácio dos Fogões e do Castelo Gás, entregando o seu gás há mais de 30 anos, com muita rapidez e eficiência. O nosso gás de todo dia, 3722-3277, 0800-283-3277.
É só ligar e pedir que o gás chega na hora. Ô Paulo, o Albano da Sport Look, pai do doutor Albano, né, lá do INSS, Sim. manda um abraço para você. O Albano é um grande amigo. Um grande abraço, Albano. E o Albaninho também, né? Aliás, a ambos eu devo uma gentileza muito grande. Muito obrigado. Deu tudo certo? Tudo certo. Albaninho é gente fina, né? Sem dúvida. Bom menino. Sem dúvida. Grande profissional aí da área, né, previdenciária. Vamos lá, Ivonete Dó, por gentileza. Bom, a gente já traz aqui a participação do Ricardo Xavier. Ele gostaria de saber até quando, né, essa construtora empreiteira vai estar aqui em Poços de Caldas, fazendo e acontecendo, né, sem a devida fiscalização. Ele comentando que a construtora Vital, uma amoreira que tinha aqui há mais de décadas, né, deixaram somente o tronco e a outra árvore também, aos poucos, né, vai no mesmo aí caminho, infelizmente. Essa é uma situação de uma outra obra dessa empreiteira, famosa, né, infelizmente, na rua Expedicionários. Nós temos as fotos ali. Eles, além de... Essa situação da árvore, eu não tinha conhecimento ainda. Mas está aí, Paulo, olha só. O toco da árvore, né? E aquela outra árvore também que dá a impressão que já sofreu uma agressão, né? O que eu penso, Antônio Carlos, até porque você tem sido muito atento a essa questão, tem denunciado com frequência, né? Tem que haver um maior enfrentamento mesmo com a empresa. A empresa não pode achar que faz o que quer aqui em Poços. Olha, os que são daqui não fazem o que querem, por que uma empresa que vem de fora acha que pode fazer o que quer? Imaginou se um morador qualquer coloca uma quantidade de ferro e faz aquela casinha lá na calçada, o que acontece? Exatamente. Eu tinha um problema de uma árvore na porta da minha casa, uma árvore que foi plantada, não deveria ter sido plantada, uma figueira, e ela cresceu demais, e começou a levantar a calçada, entrar numa sala que eu tenho lá embaixo, onde eu guardo algumas coisas, e eu levei, acho que quase 6 meses para conseguir cortar, para fazer a coisa certa, para fazer as coisas diretamente com a prefeitura. Agora, uma coisa que tem que ficar clara é que, por exemplo, multas elevadas. Segundo, punir a empresa impedindo novas aprovações de projetos por um certo período. E uma terceira questão que eu acho que é fundamental nisso. Aonde cortar uma árvore, vai ser plantada outra. Não tem essa ideia que vai cortar a árvore e vai fazer uma porta bonita ali para entrar carro, para entrar veículo, para entrar seja lá quem for. Não, aonde tem uma árvore plantada, que eles cortaram ou mataram, então ali vai ser plantada uma outra árvore. Tem que ser replantada. No mínimo, né? No mínimo. E tem acontecido, infelizmente, em muitos casos, né? Essa situação aí, tivemos na rua Dr. Vicente Rizola, na Santos Dumont. Sim. Lamentável. Vamos lá, Ivonete, por gentileza. Bom, a gente tem a participação aqui do Jean, ele comentando sobre essa situação da pandemia, não é? Ele não vê a hora de acabar logo, manda um abraço aqui para o Paulo Tadeu, ele diz que não aguenta mais ficar em casa, ele tem saudades da escola. Ele dá até um princípio de depressão, né, Paulo? Muitas pessoas passando por essa situação, viu? É muito ruim, sim, Jean. Eu tenho certeza que é muito ruim. Mas é o que nós temos que fazer para defender a vida nesse momento, sabe? Eu espero que logo a gente possa voltar a ter uma vida normal, que a gente possa abraçar os amigos, abraçar a professora, né? Voltar para a escola, abraçar os alunos, abraçar os netos, os filhos. Eu espero que logo a gente possa fazer isso. E nós vamos fazer, se Deus quiser. Isso passa, vai passar, está difícil, está duro, está doloroso, está depressivo, como diz Antônio Carlos, mas vai passar. Olha, está na horinha do almoço, hein? O Pampa Churrascaria, que recebeu muita gente no final de semana, no Dia dos Namorados, trabalhando, né? Seguindo as normas do Comitê do Coronavírus. Tem o Marmitex para você, delicioso, é só ligar 3722-6379. Sucesso total no Dia dos Namorados. Muitos bares fechando, viu, Paulo Tadeu? Nós temos fotos aí de um bar muito querido, que eu particularmente sempre estive lá, o Bar do Dodô, encerrando as atividades na Rua Assis com a Rua Maranhão, e um bar que foi vencedor aí do Comida de Boteco, servindo petiscos deliciosos, sempre com um ótimo ambiente, familiar, né, com o Dodô, com a sua irmã, a minha amiga Dona Beth. É triste, viu, Beth? Dodô, eu fiquei muito
comovido, emocionado aí com essa notícia que a dona Beth nos informou no sábado. Eu mesmo depois da reabertura, eu tenho evitado frequentar bares, né, apesar de gostar muito, e isso me entristece. Não tinha ido ainda, esperando passar um pouquinho mais essa fase, mas agora acabou. É uma pena, viu? Também são grandes amigos nossos, né? O Dodô, uma pessoa maravilhosa, a Beth, e realmente eles conseguiram criar ali um local, um bar muito aconchegante, muito acolhedor, né? Com as pessoas muito boas que frequentam ali. E então é realmente triste. Mas olha, Beth, olha, Dodô, eu vou dizer para vocês também, vai passar, sabe? Esses momentos são momentos desafiadores e tudo isso vocês terão força para reconstruir o projeto aí logo na frente. Pode ter certeza, pode ter certeza. Aliás, o final de semana foi meio assim, barra, sabe? Porque eu estava na Rua Junqueiras, né, no sábado, e ali tem várias lojas, né, que trabalham com souvenirs, produtos que são vendidos preferencialmente para os turistas. E uma das lojas ali da galeria, né, também está fechando as portas. Últimos dias dessa lojinha aí, da Dona Fátima, ela está vendendo todo o estoque, tem uma variedade imensa de produtos, inclusive o macarrão Marinoni, né, que faz o maior sucesso com os turistas, né? Olha só, produtos variados, ela está ali já há muitos anos. Paulo, claro, deve, né, conhecer também. Conheço. A Dona Fátima. E ela falou, Antônio Carlos, não tem mais jeito, os turistas, claro, né, sumiram. E esse setor aí é um dos mais prejudicados, né, Paulo? Hotéis e essas lojas aí de artigos para os turistas, principalmente, né? Antônio Carlos, essa questão da economia, essa é uma questão muito triste, muito dolorosa, porque é o seguinte, nós vivemos uma situação em que todos os países do mundo, com raríssimas exceções, com poucas exceções, e infelizmente o Brasil entre essas exceções, todos os países acudiram à economia, mas acudiram para valer. Né? Direto mesmo. Direto, injetando dinheiro. Né? Não precisamos ir muito longe. Em 2008 nós tivemos uma crise, aquela crise da bolha imobiliária americana, do subprime, que afetou o mundo inteiro. Aqui no Brasil o governo injetou dinheiro, nós não vivemos a crise em 2008, nós vamos viver essa crise em 2013, 5 anos depois. Então, por exemplo, a Alemanha injetou 600 bilhões de euros na economia, mas direto para as pessoas, continuar consumindo, direto para os empresários que estão com as suas atividades prejudicadas. Os Estados Unidos, 3 trilhões de dólares. É claro que a nossa realidade é outra, mas o Brasil teria possibilidade concreta, claríssima, de disponibilizar em torno de R$1 trilhão para que essas atividades, para que esse microempreendedor, pequeno empresário, dono do bar, o dono de uma lojinha, pudesse sobreviver por 6 meses, 8 meses, 1 ano. Isso tudo é possível de ser feito. Né? O que a gente observa, inclusive, é que diante dessa crise, há um consenso entre lideranças mundiais, inclusive lideranças conservadoras, como é o caso da Alemanha, Angela Merkel, que a partir dessa experiência que a humanidade está vivendo, o Estado vai ter que ter uma presença cada vez mais forte na economia. O Estado vai ter que... Ela inclusive usou uma expressão, que ela vai fazer uma revolução na economia alemã. Né? Ela quer aproximar o modelo da economia alemã do modelo francês e do modelo chinês, né? Que tem como característica a forte presença do Estado. Então, lamentavelmente, nós não tivemos essa injeção de recursos, essa injeção de dinheiro. E aí nós estamos vivendo toda essa situação, inclusive aquela em que nós nos confrontamos, inclusive aquela que nós estamos brigando entre nós, entre aqueles que acham que precisa abrir para salvar os seus negócios, com muita razão, legitimamente, e entre aqueles que acham que a situação vai piorar se abrir. Né? Então, se nós tivéssemos, nesse momento, um programa de investimentos, uma postura, uma decisão forte de irrigar a economia com recursos, com moeda mesmo, imprimir dinheiro e soltar, porque nós temos lastro para isso. Nós temos 360, 370 bilhões de dólares de lastro. Nós temos 4 trilhões de reais no Tesouro, então nós temos lastro. Então, isso tudo poderia ser feito.
Você acha que falhou, então, o Ministério da Economia? O Ministério da Economia está com uma visão atrasada. O Ministério da Economia está partindo, quer aproveitar a crise para diminuir e reduzir o papel do Estado na economia, quando todo mundo está fazendo o contrário. Os Estados Unidos, que é o paraíso, digamos assim, o modelo do liberalismo, coloca 3 trilhões de dólares à disposição da sociedade. Como é que nós podemos fazer diferente disso? Não podemos fazer diferente disso. Então, cada pessoa, cada pequeno empreendedor, cada microempresário, né, nesse momento, teria que receber um suporte público, né, para sobreviver, para manter os negócios, ainda que em atividade reduzida. Olha, o Posto Alto da Serra está lá, na estrada Poços Campestrim, com o melhor preço, ótimo atendimento para você, todo dia, das 6 da manhã até as 9 da noite. É uma vantagem, né? Você abastecer com qualidade e economia, com aquela ducha, o cafezinho. Coloca na tela aí os preços, meu amigo. O etanol 2,449, gasolina 3,899, diesel S500 2,899 e o diesel S10 2,999. Posto Alto da Serra, estrada Poços Campestrim. Oi, Ivonete, vamos lá, vamos com mais perguntas e participações aí, por favor. O seu Paulo Danilo, ele pergunta aqui, Antônio Carlos, se já tem uma data, né, da votação do projeto da lei da CISA, revogando o artigo de decreto municipal que restringe a gratuidade do idoso aqui em nosso município, até porque retira direitos conquistados pelos idosos, né? O seu Paulo, o Paulo Tadeu, seu xará, vai responder. Mas eu, desde o início, fui contrário a essa determinação. O comitê gestor da crise, Paulo Tadeu, ele está duro na volta da flexibilização. Eu entendo que pelo menos poderia estender até às 18 horas. Hoje uma senhora me ligou, fazendo um relato aqui, não vou dizer o nome, claro. Ela falou, seu Antônio Carlos, pelo amor de Deus, eu estou tendo que pagar ônibus para ir no médico, fazer exame. O dinheiro que eu uso para pagar o ônibus é o dinheiro que eu ia comprar remédio. E, ao mesmo tempo, eles têm medo de aumentar a quantidade de casos se voltar ao horário que é garantido por lei também, né? Aí você tem duas situações. Você tem uma situação em que esse comitê de contingenciamento aqui de Poços de Caldas afrontou uma lei federal. Não se pode retirar direitos do idoso a partir de decisão de comitê, muito menos uma lei municipal. Quer dizer, ainda que mandasse uma lei para a Câmara, nós não poderíamos aprovar essa lei, jamais seria aprovada. Ainda por decisão de comitê, por portaria, por decreto, realmente é algo absolutamente ilegal. Eu sempre tenho dito, e lá na Câmara há uma insatisfação muito grande de parte de quase a totalidade dos vereadores em relação a essa questão do idoso. Eu tenho dito que o idoso não precisa ser tutelado. Nós não precisamos dizer para o idoso que hora que ele pode andar de ônibus. O idoso é idoso, mas tem discernimento, tem capacidade de decidir sua vida própria. O idoso precisa ser respeitado. E esse decreto não respeita o idoso, tutela o idoso. Trata o idoso como uma pessoa que precisa ser, enfim, pegar pela mão para viver. E não é bem assim. Então, o que tem lá na Câmara é um projeto de decreto legislativo da vereadora Cissa, né? A gente tem lá uma combinação, eu e a Cissa lá, os projetos de decreto legislativo, ela é que apresenta, porque eu, como faço parte da Comissão de Justiça, se eu apresentar junto com ela, eventualmente eu posso não ser o relator. Então, esse projeto dela é muito oportuno. Eu estava até conversando com alguns vereadores sobre a possibilidade de pedir urgência nele. Então, vamos ver se a gente consegue urgência. Se conseguir urgência, o prazo vai ser bem mais curto. Mas eu tenho certeza que também os vereadores estão muito sensíveis por essa questão. Até porque, na prática, não resolve o problema. Porque se você estabelece um limite de horas para que o idoso usufrui da gratuidade, aquele já tem direito por lei federal, nesse período você vai concentrar o número de idosos no ônibus. Eu não me lembro quem foi o vereador, acho que foi o Antônio Carlos mesmo, que deu uma notícia lá que num determinado horário, numa determinada linha, tinha 32 idosos no ônibus. Então, na prática, não funciona. É um equívoco, é um erro, né? É um tratamento ruim, desrespeitoso ao idoso. Vamos ver, vamos trabalhar para votar esse PDL da Cissa o mais rápido possível. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Paulo Tadeu vai falar sobre o lançamento
da vereadora Maria Cecília, pelo PT, como pré-candidata a prefeita. E agora nós temos 2 nomes aí femininos, né? Iula Merola e Cissa, já se colocando nessa pré-candidatura ao Executivo. Mas é logo após o intervalo. Estamos de volta, né? Abrindo espaço aqui para o Paulo Tadeu, né? Petista histórico. Quantos anos? Desde a fundação? Desde a fundação. Desde a fundação. Eu sou fundador. Aqui em Poços de Caldas. Não, eu sou fundador em nível nacional também. Eu participei de reuniões já em 1979. Eu não estive na reunião de fundação, né? Mas eu participei de todo aquele período preparatório, com filiações. Aqui no estado de Minas, eu coletei assinaturas em Minas Gerais. Eu devo ter fundado, não me lembro agora se é 28 ou 38 diretórios no estado de Minas, e de vez em quando eu era acionado também para fundar diretório em São Paulo. Fundei em Pinhal, que é minha terra, fundei em Brotas, né? Fui em Brotas fundar o partido lá. Então tem umas coisas assim da história, tem umas histórias assim, são 40 anos de militância. E a Cissa, então, que está cumprindo, acho que o 3º mandato como vereador? Segundo mandato. Ela, então, aceita, conforme o Paulo, a gente estava conversando aqui, né, como pelo diretório, como pré-candidata a prefeita. É surpresa para muita gente, viu, Paulo? Olha, a Cissa, na verdade, ela até era para estar no 3º mandato, né? Ela teve votos em 2012 suficientes para estar na Câmara, mas o partido dela não fez legenda na época, né? PSB, né? Não fez legenda. Não, para mim não é surpresa não, porque a Cissa ela é muito disposta, ela é muito combativa e ela já havia Senado que tinha vontade, mas tinha alguma dificuldade, algumas preocupações até muito legítimas, mas na semana retrasada, no final da semana retrasada, ela me ligou, dizendo que pretendia lançar o nome dela como pré-candidato, o que eu achava, se eu tinha algum obstáculo, alguma coisa, de maneira nenhuma, pelo contrário, né? É uma pessoa muito valiosa para nós. Então, e na reunião, nós fizemos uma reunião no sábado, uma reunião de diretório, muito boa, remota, né? Com bastante participação, nós chegamos a ter mais de 30 companheiros do diretório num determinado momento da reunião, e em que ela colocou o nome e que foi acolhido assim por unanimidade, sabe? Unanimemente, todo mundo acolheu o nome, entendendo que é uma possibilidade concreta, é um nome importante, é um nome que pode levar o partido aí à sua 4ª vitória em eleições municipais. E o Paulo também comentava aqui no intervalo que o PT está com a chapa de vereadores já definida. Nós já temos, não está definida porque nós ainda temos uma pequena dificuldade, nós temos um número maior de pretendentes, né? Então vai ter que acontecer uma convenção mesmo. Isso, né? E pela primeira vez, nós temos uma chapa completa de mulheres que estão decididas a disputar. Porque em todas as outras eleições nós tínhamos candidatas mulheres, nós tivemos já vereadoras mulheres, a Ana, a Tita, a própria Cissa, né? Mas assim, sempre tinha lá 2 ou 3 que entravam para poder garantir a proporcionalidade. Dessa vez não, dessa vez é um grupo bastante aguerrido, com muita disposição e todas elas vêm para disputar e valorizar, né, esse espaço da cota feminina na disputa das eleições municipais. Então a nossa dificuldade agora é o oposto, nós já temos um número superior ao número de vagas, um número superior de pretendentes em relação às vagas. O que tem muitos partidos que não conseguiram, né? Muitos partidos que eu tenho ouvido falar que têm vivido alguma dificuldade. Principalmente as candidatas, né? Exatamente. Isso. Acho que é o grande problema de alguns partidos aí é ter candidatas efetivas. Até porque isso que se fazia antigamente, que já era um equívoco, um erro, e até uma falta de respeito mesmo com as companheiras mulheres, de você ter 1 ou 2 nomes ali para poder garantir a proporcionalidade, isso não pode mais. Isso agora é crime eleitoral, né? Então, o que era um constrangimento, o que era um erro político, agora é considerado crime eleitoral. Então, tem que ter para valer, para disputar para valer.
Anderson do Santa Rosália manda um abração para você aqui, viu, Paulo? Está acompanhando lá, como sempre, o programa. Um grande abraço ao Anderson também. É isso aí. Muitas perguntas chegando aqui no canal aberto. Um abraço para você que está ligado com a gente. Deixa eu mandar um abraço também para minha amiga Lili, na ótica da Lili, hein? Tem gente que vai lá logo para trocar o óculos de grau. Você que usa óculos de grau, vai lá. A Lili tem experiência de muitos anos, né? E uma simpatia total no atendimento, com uma variedade imensa à sua disposição, na Barros Cobra, pertinho do Hotel Joia. Na última sexta-feira, voluntários trabalharam lá no Hotel Lisboa, ali na rua Barão do Campo Místico. Lá, que hotel bonito, mas infelizmente, né, sem atividades, né, sem funcionamento. Vários amigos voluntários e amigas também na entrega do delicioso escondidinho da ADV. O Rodrigo Galhardi, parabéns, viu? Estava muito, muito bom mesmo, um delivery muito bem organizado, o seu Zé do Hotel Lisboa cedendo as suas dependências, meu amigo Albert Canhani, o Miltinho Cirilo, né, e muito o Chico também, muitas pessoas lá participando e trabalhando voluntariamente, né? Só que o Rodrigo disse o seguinte: Antônio Carlos, algumas pessoas, né, esqueceram de retirar o escondidinho, né, na última sexta-feira, e tem um prazo, né, que vai até hoje para retirar na sede da ADV. Né, são cerca de 25 pessoas, né, que não retiraram, 25 escondidinhos, né, marmitex que não foram retirados, e o prazo termina hoje lá na sede da ADV, tá bom? Então, fica aí o alerta para você, né? Caso contrário, a ADV vai fazer uma nova venda aí. E foi um sucesso total o escondidinho da ADV. Pessoal, né, trabalhando, né, Paulo? É bacana ver essa participação dos voluntários. Bacana. Né? Eu tenho lido muito e tenho ouvido alguns filósofos contemporâneos, né, que o mundo não será o mesmo logo depois dessa pandemia. Então, eu entendo que esses gestos demonstram aí uma possibilidade de que o mundo seja muito melhor. Né? A gente tem visto atividades solidárias para todo lado. Eu tenho lá no meu bairro, lá a Escola Estadual Francisco Catã, onde minha mulher deu aula há muitos anos. Né? Tem lá um diretor, um menino, um jovem, bastante ativo, bastante dinâmico, o Johnny. O Johnny lidera lá um grande movimento de arrecadação de alimentos para ajudar as famílias das crianças que estudam naquela escola. Tenho ajudado o Johnny, temos trabalhado junto. Né? E essa demonstração de chamada, né, a responsabilidade, eu diria até uma chamada cristã mesmo, uma chamada cristã, a responsabilidade nos dá aí uma possibilidade concreta de sermos um pouco otimistas em relação ao futuro da humanidade. Quem sabe esse aprendizado nos leve aí a uma situação bem melhor do que nós vivemos anteriormente. Ivonete Dó, vamos seguindo aí, atendendo as pessoas que estão mandando perguntas e sugestões aqui ao canal aberto. Sim, Antônio Carlos, a gente tem agora a participação do Renato, né? Então, ele também perguntando o seguinte: se a saída do ex-prefeito Heloísio do PT, se foi uma decepção para você, Paulo? Não, decepção não, porque eu queria dizer, até eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dizer isso publicamente, queria dizer o seguinte: o Heloísio é uma pessoa que tem o meu respeito, sabe? É uma pessoa boa, um político correto, fez uma administração que merecia ser reconhecida com a reeleição, e talvez hoje esteja entre as pessoas que mais entendem de saúde coletiva no Estado, quem sabe até no país. Mas ele tomou uma atitude, ele fez uma leitura política, que eu considero equivocada, disse isso a ele, mas ele saiu pela porta da frente. O Heloísio foi a uma reunião, a um encontro do PT, comunicar isso publicamente a todos os companheiros, a todas as companheiras, né? Então, e se posicionou num campo ideológico muito próximo. Então, nenhuma decepção. Eu continuo merecedor do meu respeito.
Muito bem, tem mais, Ivonete? Temos muitos abraços, né? Vamos trazendo já o abraço aqui do Arnaldo, lá do Hotel Joy, assistindo o programa. Arnaldo Freitas, É, né? Arnaldo, grande Arnaldo. Arnaldo, você sabe que o Arnaldo é filiado ao PT desde sempre, né? Eu não sabia, não. desde sempre. Arnaldo. Abração para ele aí, pessoal Grande do amigo. Hotel Joia. Grande amigo. A gente traz também o abraço aqui da Fátima Barzali, Claudinei Miguel, mandando um abraço também. Quem está ligadinha, Marlisa Nete, mandando um abraço aqui ao Paulo. Simone Cassarro também mandando um abraço para todos nós, em especial ao Paulo Tadeu. O João Paulo, que também está assistindo o programa junto com a Cacá, está mandando um grande abraço. Aí, pessoas excepcionais aí, né? Muitos que são nossos amigos, né? E aí, particularmente, esse gesto aí do meu neto João Paulo, que é muito atento. Muito ligado, Antônio Carlos. Um dia ele passou de carro comigo em frente à câmara, ele olhou bem para a câmara e falou assim: qualquer dia eu quero entrar aqui, quero pegar o microfone do meu avô e eu vou detonar. Isso com 7 anos de idade, né? E eu vou fazer mesmo e tal, sabe? Então, a gente fica conversando sobre política aquele dia. Nós tínhamos feito uma viagem próxima aqui, e eu estava conversando com a minha filha, com a minha mulher, e ele ouvindo, né? Então, e a partir daí ele toma essas decisões. Um beijão, meu querido amigo. Cacá, obrigado também. O Claudinei, ele é o cabeleireiro do Donizete, o nosso colega de trabalho aqui da TV, né? E agora parece que está fechado o salão, né, Claudinei? O mega salão de cabeleireiros ali. Tá. Aí eu vi aqui também a Marlisa Nete, uma pessoa que é muito cara para nós lá em Poços, lá em casa. Tem também a professora... Simone. A Simone. Né? O Claudinei, também a Fátima. A Fátima. Isso. Um abração, viu, gente? Retribua aí. Pois não, Ivonete? Bom, a gente também traz aqui, Antônio Carlos, a Daniela, ela comentando que concorda aqui com o Paulo Tadeu quando se fala que é necessário uma maior fiscalização na questão do uso da máscara, porque o Brasil nunca se trabalhou a corresponsabilidade e agora, né, quando mais precisamos de uma fiscalização eficaz, a gente não está conseguindo. E pede paciência também aos idosos, né, com relação a isso. E falando em máscara ainda, nós temos aqui algumas denúncias, né, reclamações dos moradores do bairro Monte Verde. Nós mostramos agora há pouco aquelas aglomerações que acontecem todo final de semana por conta das pipas, mas alguns disseram o seguinte, que naquele bairro onde há essa aglomeração de pessoas soltando pipa, o problema maior do que o Covid é o uso de drogas, é a linha chilena, a perturbação do sossego, rachas, pedofilia e invasão de residências, vandalismo e também atrapalhando ali o comércio daquele local. A máscara é simplesmente um detalhe no meio de tudo isso. É preocupante, hein? Lamentável, né? É. Lamentável. A gente, nós precisamos ter mais consciência, respeitar um pouco mais o outro, sabe? A nossa liberdade que a gente tem leva em conta que o seu exercício, que o exercício dessa liberdade não implique no prejuízo do outro. A gente precisa ter essa consciência. Só assim a gente melhora a vida de todos nós. São 12h51 aqui em Poços de Caldas. Nós temos mais algumas fotos aí para mostrar, né? Como sempre, segunda-feira. Esse poste aí na rua Dom Bosco tá precisando de troca. O morador procurou o nosso colega aqui, o Silvano Alves, poste de madeira, né? O programa Canal Aberto ele faz essa ligação, esse elo, né, da população com os órgãos competentes. Está correndo risco. O Alexandre Postal, diretor da DMED, já recebeu as fotos e disse que irá tomar as providências. DME é uma grande vantagem, né, para a cidade, né, Paulo? Agiliza muito, né, serviços que às vezes poderiam demorar para serem realizados, né? Sem dúvida, é uma joia, viu? É uma joia que nós temos. O DME é uma empresa que precisa ser defendida e preservada a todo custo. Ivonete Dor, vamos lá que tem mais perguntas aí, com certeza. Sim, Antônio Carlos, a gente traz aqui a participação do Albano, né, da Sport Look, ele comentando que a Caixa Econômica está oferecendo dinheiro a 4,29% ao ano, 8 meses de carência e 36 meses para pagar, mas tem que estar em dia com os deveres da empresa.
O Albano tem uma loja também, empresário, comerciante, né? Essa é uma questão, Albano, que nesse momento, evidentemente, que todo o processo, né, de análise de crédito, isso tudo normal, isso tem que ser feito mesmo. Mas esse é o momento em que o governo, que a União, ela tem que ser copartícipe nesse processo. Como assim? Ela tem que dividir com a instituição financeira os riscos desses empréstimos, entendeu? Porque, na verdade, é claro que se a pessoa vinha trazendo uma situação crítica anteriormente ao problema que nós estamos vivendo, é uma outra coisa. Mas, na decorrência da epidemia, você não pode ter o mesmo padrão de exigência cadastral que você tinha no momento de normalidade. E aí que entra o governo, para dizer, não, empresta porque nós somos corresponsáveis. Inclusive, me parece que esta decisão está para sair, viu? O ministro da Economia era contra, brigou muito para não fazer, mas acabou sendo levado a tomar essa decisão, foi convencido. A qualquer momento sairá aí uma decisão em que o governo federal ele acaba sendo um co-garantidor dessas liberações de recursos. Bom, o mercado municipal, ele ficou fechado em alguns dias, agora voltou. Eu tenho ido ao mercado, né, pelo menos uma vez por semana, o movimento caiu, né? E tem uma reclamação aqui de uma parente de um comerciante, a minha amiga Tânia, dizendo que uma determinada porta do mercado estaria fechada e está prejudicando, né, um condômino, né, um dono de comércio dentro do mercado, tem que pagar o condomínio e o movimento caiu. Então eu acredito que eles deveriam, já que está funcionando, Paulo, abrir todas as portas com todos os cuidados, né? Que agora está da rua Santa Catarina, ali do pátio do mercado, eu não sei qual porta que a dona Tânia está se referindo, mas eu entendo que deveria não prejudicar, né? Já que está aberto, aí, essa é uma questão, quer dizer, na verdade, a gente diz isso muito lá na Câmara, né? Na medida que você flexibiliza, você vai abrindo espaços para novas demandas, né? Esse é um caso típico, se abriu para o mercado, não vejo nenhuma razão objetiva para você ter uma porta fechada, né? Não tem razão. Bom, nós vamos aí com mais fotos, por gentileza, destacando aí, né, eventos que o Canal Aberto sempre está divulgando, não é isso? Feijoadas e tudo mais, mas esse aí é uma reclamação do meu amigo Cássio Maioc. O Cássio está sempre ligado aí no nosso programa também, e ele está reclamando desse terreno aí perto lá do Jardim Esmeraldas, tá certo? E segundo ele, já encaminhou para a prefeitura, né? É o Norival Maioc, perdão, Norival, ele está dizendo aí que esse terreno está abandonado, né? Na rua paralela, né, com a sua casa. Já ligou na prefeitura e está aparecendo muito bicho, escorpião, aranha. Rua 21 de abril, 251, no Jardim Esmeraldas. Nós já encaminhamos para os órgãos competentes, viu, Norival? E esperando aí que a fiscalização possa ser rigorosa aí com esses donos de terrenos valiosos, né, Paulo? Sem dúvida. Que ficam aí largados e abandonados, né? Sem dúvida. Muito mato só crescendo, infelizmente. Vamos lá, mais uma antes do próximo intervalo, destacando então a feijoada da APAI, que será domingo, R$ 27,00. Muitas entidades trabalhando, né, se virando aí nos 30 para poder se manter, né? Então é domingo agora, drive-thru, feijoada da APAI, domingo, na hora do almoço, é claro, né? Você vai também prestigiar com certeza. E o Samba do Vô, hein, Vonete? Live em Poços, Samba do Vô, nesta quarta-feira. Isso mesmo, às 8h30 da noite, a gente faz aqui o convite para que todos possam curtir, né, assistir essa live, que vai ser em prol aí dessa associação Fonte de Vida Nova. Muito bem, parabéns ao Samba do Vô, né, Paulo Tadeu? Muito bom, isso já é uma marca aqui da cultura local, né? É uma coisa que se consolidou e é uma dessas maravilhas que Poços vai construindo aí ao longo do tempo. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, o Canal Aberto volta daqui a pouquinho.
13 horas pontualmente, no último sábado, 13 de junho, foi aniversário da nossa colega de trabalho, nossa grande amiga Samira Amado. Ô, Samira! Um abração para você, de todos nós aqui, foi muito cumprimentada e abraçada. Está na TV há bastante tempo, né? Muitos anos de colaboração aqui, trabalhando com muita dedicação. Nosso abraço, nosso carinho de todos aqui da equipe da TV Postos, viu? E siga em frente, vamos seguindo, tocando esse barco aí. Perguntas para o Paulo Tadeu e Ivonete Dor, vamos lá. Sim, mas antes, Antônio Carlos, nós temos aqui também um alerta, né? Uma pessoa neste sábado teve o celular clonado após um anúncio que ela fez no Mercado Livre e, obviamente, né, pegaram os dados dela e passaram código, mensagens, enfim, a partir daí todos os contatos dela receberam mensagens, né, digitadas, pedindo empréstimo, transferências bancárias, e ela disse que foi muito desagradável, foi desgastante. Felizmente não houve vítimas, só ela mesma, né? Mas a situação foi bastante desagradável, então as pessoas tomarem mais cuidados. Os estelionatários estão a todo vapor, impressionante, né, Sem Paulo? dúvida, sem dúvida. Ainda mais nesses períodos aí que eles operam para valer mesmo, né? Há muita expectativa, muita necessidade de confiar que algo novo vai acontecer e aí eles aproveitam essa expectativa. Nós temos também aqui, uma pessoa não se identificou, mas falando sobre a questão do comércio, né, do horário do comércio, que só pode abrir até às 20 horas, mas tem um estabelecimento aqui na Avenida João Pinheiro que funciona até às 2 da manhã. Então, pergunta, cadê a fiscalização, né? Por que isso acontece, essa diferença entre uns e outros? Sem dúvida, é algo que a fiscalização precisa observar, né? Se não é uma dessas delivery, alguma coisa dessa natureza, isso é um... teria que ser mais claro aí, né? Teria que ser mais claro, né? Ou conveniência, né? Precisa ver de perto mesmo. William Paulo Macedo está dizendo aqui que esteve no estabelecimento aí no final de semana e ficou impressionado com a quantidade de veículos de outras cidades. E as barreiras estão aí, né? Agora, será que... Não segura, viu? Segura um pouco, segura um pouco, mas não segura muito. Postos tem 14 entradas, gente. São 14 entradas diferentes. Então, ele mandou um abraço para o amigo Paulo Tadeu, William Macedo. Ah, sim. Músico. Sim, grande abraço. Aliás, um abraço para a Samira também, para o aniversário, mas um abraço aí, William. Mas, sem dúvida, é complicado segurar. São 14 entradas diferentes. As pessoas trabalham, quer chegar e acaba chegando, né? E você pode ter certeza que tem gente aqui dentro chamando, né? Convidando, enfim, tem coisa funcionando aí, infelizmente. Nós recebemos aqui outro dia uma reclamação de churrasco, música alta, lá no conjunto habitacional, né? Na rua Cabo Verde. E me parece que o pior de tudo é que nessa residência, quem promove a churrascada é uma pessoa da Secretaria de Saúde. Olha... Não falta mais nada para acontecer. Não falta mais nada. É muita irresponsabilidade. Porque tem que ser o exemplo aí. A pessoa, claro, pede para não se identificar, né, com medo de represálias e tudo mais. Mas é lamentável, né, Paulo? Tem que dar o exemplo, tem que ser uma referência para a vizinhança. Ô, Rosemir, segunda-feira, início de semana, com muitas e muitas ofertas nas 4 lojas do Super Vale para você fazer economia de verdade. Olha só, é a segunda da limpeza, quinzena da limpeza. Esponja multiuso Esfrebon, leve 4, pague 3, R$ 4,79. Removedor Suprema, 7,98 litro. Lava-roupas em pó Invicto, 5,87 o quilo. O limpador multiuso Suprema, 2,49. Álcool em gel Origem, você vai pagar 7,99. Super Vale continua entregando as suas compras, facilitando a sua vida. É só ligar, fazer a lista e receber. Ligue 3714-2050. Ô Paulo, no início da pandemia, né, lá no mês de março, por aí, muita gente ficava com temor de falta, desabastecimento, né, de produtos no país.
como um todo, você acredita que isso possa acontecer ainda? Ou essa volta, né, da economia, das indústrias, pode evitar que esse fato aconteça? Eu não vejo nenhum indicativo de desabastecimento, não. Eu acho que esse setor é um setor que continua trabalhando com bastante vigor. Eu não vejo essa possibilidade de desabastecimento, não. Minhas preocupações são outras mesmo, né? Capacidade de consumo e tal, mas falta de produtos na prateleira, não há nenhum indicativo nesse momento. Vamos lá, Ivonete, vamos seguindo aí, por gentileza. Olha, o Paulinho e Miriam, da Rua Maranhão, já estão mandando aqui um grande abraço para todos nós, e ela perguntando, né? Eles perguntando se estão pensando já em propostas sobre os pontos turísticos. Ela fica preocupada, e ele também, afinal de contas a cidade, né, tem todo esse potencial. E como fazer para ficar mais atrativa depois da pandemia? Ele está falando da reabertura, né? Sim, sim. Conhece o Paulo? Conheço. Olha, olha, Paulinho, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos estudado isso, até eu participo junto com a vereadora Cissa e o vereador Gustavo, de um grupo que tem discutido o pós-pandemia. E eu acho que isso é essencial. Nós temos que ter um projeto de saída do problema. Nós temos que saber o que fazer no dia seguinte. Nós não podemos entrar na expectativa ou entrar no tempo da recuperação sem ter um plano. Nós não podemos entrar no tempo da recuperação improvisando. É preciso um projeto nas mais diferentes áreas. Entre elas, fortalecer os vínculos de abastecimento de compra local. Quer dizer, o poder público procurar utilizar-se de mecanismos legais para fortalecer o mecanismo de compra local, comprar produtos aqui fabricados, produtos aqui comercializados, né? Ela dar a sua contribuição na dinâmica da economia. O turismo ele tem dois aspectos aí. Um aspecto é que nós, lamentavelmente, né, pela condução toda que está sendo dada à crise da Covid, o Brasil vai ser um país fechado para o mundo durante, pelo menos, eu acredito que antes do final do ano que vem, o Brasil não terá abertura. Os países vão continuar recusando brasileiros na Europa, nos Estados Unidos, porque nós estamos conduzindo muito mal. Paraguai parece que conduziu melhor do que o Brasil. Né? Paraguai, melhor do que o Brasil. O Equador, que começou um caos. Todo torto, está melhor do que o Brasil. A Argentina é um exemplo. Só nós mesmo que não estamos conseguindo, infelizmente, né? Nós temos um problema sério que é o negacionismo. Quer dizer, nós temos um governo federal que nega a gravidade da pandemia, né, em função de uma visão econômica torta, equivocada, como eu já disse anteriormente. E isso tudo acaba até influenciando o comportamento das pessoas. Mas se ele está falando lá que não é tão grave, eu não tenho por que estar preocupado aqui. Mas nós temos que ter um projeto para saída. Então, esse aspecto do turismo, o turismo vai ser, o turismo interno será a solução para essas pessoas que viajam. Então, nós temos que estar preparados para esse momento, para receber brasileiros que não vão poder viajar para fora. Né? Esse é um aspecto, um ponto. Some-se a isso a questão cambial, quer dizer, o dólar caro também, dificuldades para viajar fora do país. A outra questão é o quanto essa pandemia terá impactado na economia das pessoas, de modo a impedir que elas viajem, inclusive internamente. Mas nós temos que ter essa projeção. E acho que o turismo vai ter um papel central. Se for bem conduzido, o turismo vai ter um papel central na retomada da atividade econômica de Poços de Caldas. Então é preciso ter um projeto para o dia seguinte. Olha, a pandemia acaba no dia... Entendemos que o problema da pandemia acaba no dia 30 de novembro. Tá? No dia 1º de dezembro, Poços sabe o que fazer. Isso é fundamental. Gente amiga, são 13 horas e 10 minutos. Tem muitas perguntas aqui, né? Vamos fazer o possível para atender a todos, mas eu quero falar da Marmoraria Contorno, lá pertinho do Hospital Santa Lúcia. Marmoraria Contorno, granito, mármore, tradição de muitos anos, com o meu amigo Sebastião no comando. 3712-8011,
você pode pedir também. E eu peço para você, Ivonete Adora, mais perguntas e participações aqui para o vereador Paulo Tadeu. Sim, Antônio Carlos, mas antes aqui o abraço do Isael Batista, né, para todos nós, em especial ao Paulo, a Vera, que é a esposa do Paulo, mandando um abraço também. Professora Vera. Assistindo aqui o programa, muito obrigada, viu? Mandando um grande abraço. E temos também uma pessoa que não se identificou, mas diz que na última administração do PT em Poços, ele entende que tinha muita gente de fora, como secretários, enfim, e ficou uma administração que deixou um pouco a desejar. Ele é filiado ao PT, mas infelizmente ele diz que tem essa percepção, se é a mesma que a sua ou não. Primeiro, um abraço, Israel, um beijão para minha companheira de tantos anos, né? E de muitos anos. Eu tenho... Na verdade, essa administração, ela teve uma característica, foi um pouquinho diferente da minha. No meu caso, muita gente falava que eu trouxe gente de fora e eu não trouxe ninguém. Eu mesmo fui um crítico disso. E eu não trouxe ninguém. Na verdade, as pessoas que eu coloquei no governo eram pessoas desconhecidas. Eram gente que não eram nascidas em Poços, mas pessoas que já trabalhavam aqui. O Orlando Graciosa trabalhava 12 anos no Banco do Brasil. Né? Tinha lá o Varley do INSS, fazia mais de 10 anos que estava em Poços. E assim, né? Mas o doutor Heloísio trouxe pessoas de fora. O Heloísio trouxe uma secretária de saúde de fora e foi um acerto. Fátima Livorada? Primeiro ele trouxe antes da Fátima foi a doutora... Nossa, como é que escapou o nome dela? Isso acontece. Está mais ao vivo aí. Ainda mais ao vivo. Mas eu vou lembrando aqui. Né? E foi um acerto. E depois a Fátima deu continuidade. E juntou com o doutor Antônio Ângelo, que é uma figura assim, exponencial. Olha, né? O que eles conseguiram para Poços, assim, num espaço pequeno de tempo, olha, eles construíram 10 unidades básicas de saúde ou ampliaram. Eles terminaram a UPA e equiparam a UPA. Eles trouxeram uma faculdade de medicina dentro do plano, dentro do projeto do programa Mais Médicos, né, que trouxe para cá 10 cubanos que fizeram um trabalho excepcional na periferia de Poços. E tudo isso eram programas do PT que o Heloísio aproveitou e aproveitou muito bem com essas nomeações. Né? Agora, outras pessoas, por exemplo, já estavam aqui em Poços também. Né? Eu tinha lá o Deon, que já estava aqui na Caixa há muitos anos. Enfim, eu não tenho muito essa coisa de tem que ser todo mundo daqui, eventualmente pode trazer. Né? O Sebastião Navarro, quando fez a campanha, nós fomos adversários em 2004, ele falava muito que eu trazia gente de fora, né? E foi uma forma dele fazer campanha, não a principal, evidentemente. Mas quando ele assumiu, ele trouxe uma secretária de assistência social lá de Guaxupé, que veio para cá, fez um trabalho bom. Enfim, às vezes, buscar uma pessoa... A Catunda? Mas ela morava aqui também, né? Mas a atividade principal dela era em Guaxupé, né? E fez um bom trabalho. Né? Muito competente. Então, o que eu acho que o que não pode é você ter uma obrigação de trazer. E isso o PT não tem, sabe? Nós não temos obrigação de trazer ninguém. Eu não trouxe, eu repito aqui, eu não trouxe. Né? Mas no balanço da administração do Heloísio, eu continuo dizendo que foi um balanço extremamente positivo, extremamente positivo. Muito bem, gente amiga, 13h14, mandar um abraço para o Diego, lá do Jardim Kennedy. Ele fala aqui que viu ontem de manhã um ônibus clandestino no Jardim Kennedy que estava em direção a São Paulo, né? E depois um ônibus também no Parque Esperança, indo para São Paulo também. Então, por onde estão passando esses ônibus, né, que realmente causam aí uma preocupação. Tem uma senhora aqui falando, né, Ivonete, a dona Marilda, que mora na rua Manuel Correia. Nós vamos ver de perto aí a sua reclamação, pode ter certeza, viu? E a reclamação aqui da João Pinheiro, né, que eu estou entendendo, é uma loja de conveniência. Aqui na João Pinheiro, sentido centro, que fica aberta até 2 da manhã. Aí complica realmente, né? A fiscalização. Nós vamos passar para a fiscalização aqui, com certeza. Né? É a nossa
obrigação, sem dúvida alguma. Até porque isso causa um desequilíbrio competitivo. Quer dizer, se você tem as pessoas que trabalham com os mesmos produtos e cumprem o horário, e ele não cumpre, você desequilibra a competição. Isso não é justo. Como ontem, eu entendo que o que eu vi ontem com os meus próprios olhos, não tenho nada contra. Eu fico triste quando eu vejo o comércio fechando, como nós mostramos 2 exemplos aqui. Fico feliz quando eu vejo movimento, que é sinal de progresso para a nossa cidade. Mas ontem o que eu vi aqui, Paulo, com os meus próprios olhos, Ivonete e amigos do Canal Aberto, churrasquinho na calçada. Né? Os organizadores eram os próprios ciclistas que estavam ali. Só errado. O churrasqueiro de máscara. Está errado. Né? Tá errado. O Cervejão, lá na Avenida Champagnat, tem um churrasqueiro que é seu xará, o Paulinho. Ele não está trabalhando. Ele está se virando aí, fazendo pães, roscas, bolos, para poder sobreviver. Porque ele não está vendendo o churrasquinho dele lá na porta do Cervejão, conforme sempre vendeu. É o que eu estou falando. Se você tem algumas pessoas obedecendo e outras desobedecendo, isso é injusto. Isso está colocando todo mundo em risco, gente. O principal é compreender que nós não estamos vivendo uma situação normal. Nós não estamos em estado de normalidade, gente. É preciso compreender isso. Não é nenhuma afirmação no sentido de amedrontar, de assustar, não. É uma questão de responsabilidade, né? Nós não estamos vivendo uma situação de normalidade. Nós não podemos agir como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade em relação ao outro. Muito bem, deixa eu falar para você agora da Friber, produtos de qualidade, que vem direto lá do Frigonossa. São mais de 30 anos de tradição. Casa de Carnes e Frios Friber, Santa Catarina 45, pertinho do Mercado Municipal. Vamos dar mais uma olhadinha no movimento do trânsito aqui na Avenida João Pinheiro, nesta segunda-feira. E o tempo deu uma travada aí, Rosemir? Olha aí, do alto da Serra de São Domingos, Poços de Caldas. Será que nós estamos já com 180 mil habitantes, ô Paulo Tadeu? Eu acho que 170 com certeza. 180 acho que ainda não. 180 acho que ainda não. 170 com certeza. Paulo Tadeu, o TSE deve fazer algumas reuniões remotas nessa semana com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e médicos também, né, para decidir a questão da data das eleições. Tem gente que entende que pode acontecer ainda no dia 4 de outubro. O Barroso, né, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente atual do TSE, ele trabalha com a possibilidade do 15 de novembro. Na minha opinião, 6 de dezembro fica muito distante e dificulta onde tem segundo turno e depois até a diplomação, né, dos eleitos. O que você acha? O que eu penso é que uma eleição em dezembro, ela dificulta muitas coisas, inclusive a transição. Né? Por exemplo, como é que o prefeito eleito vai se relacionar com o prefeito que deixa o mandato num período de tempo curtíssimo, né? Então, é realmente um complicador. Mas eu não vejo assim, não sou otimista em relação à realização de eleição em outubro, não vejo. E também vejo com muita dificuldade em novembro, eu vou explicar por quê. Algumas regiões do Brasil, salvo se fizer alguma emenda no sentido de que essas eleições sejam feitas em datas diferentes, o que é sem possibilidade, de acordo com o Barroso. É improvável, né? Gastos, inclusive. É improvável. Porque, veja bem, nós temos regiões do Brasil em que a doença está demorando mais para chegar. Então, nós vamos ter pico da doença em março do ano que vem ainda, em algumas regiões do Brasil. E como é que você lida com isso, né? Você pegar uma região onde a doença se encontra numa fase descendente de contágio, no mesmo dia você coloca uma eleição num lugar onde a fase é ascendente de contágio e coloca todo mundo na rua. Então, é muito delicada essa situação. Eu não sou otimista em relação à realização das eleições em outubro, acho que isso está praticamente descartado, e não vejo com otimismo também a eleição em novembro. Mas então, Paulo, como é que fica? Nós vamos ter que ter mudança. Eles não querem, né? Mas de qualquer mudança nós vamos ter que ter algum tipo de mudança aí constitucional em relação aos mandatos atuais. Não, né? Porque como é que você faz uma transição em uma semana?
É difícil. Você pegar, por exemplo, um segundo turno no dia 21 de dezembro, você tem 10 dias para fazer uma transição. Na verdade, seria 20 de dezembro, né? 20 de dezembro. 11 dias para você fazer uma transição. Impossível, né? Impossível. Com 3 meses você não faz. Entendeu? Então é complicado. Paulo, doutor Antônio Ângelo mandando um grande abraço ao vereador e meu amigo Paulo Tadeu, está assistindo a gente. Tem uma amizade, uma admiração pelo doutor Antônio Ângelo que é muito grande. Olha, é uma pessoa que eu admiro muito, é um trabalhador assim, incansável, um homem muito comprometido com a saúde pública. Humilde. Né? Simples no trato, ameno no trato, né? E nós devemos, viu? Poços de Caldas deve essa faculdade de medicina à competência do Antônio Ângelo. A iniciativa política do Heloísio e tal, tudo bem. Agora, a persistência, a competência, a organização, né? A disciplina do Antônio Ângelo é que levou Poços de Caldas a ter essa faculdade de medicina. Rosemir, nós temos uma foto aí, uma coisa puxa a outra, né? A minha amiga Cláudia Rocha, esposa do doutor Antônio Ângelo, mandou uma foto agradecendo a minha outra grande amiga também, que é a Sonira Giosa. A União Fraternal Raul Cury doou 30 cestas básicas, né? E 30 kits de produtos de limpeza para o Garrapo. A Cláudia está muito feliz, agradece aqui a Sonira Giosa, está sempre nos assistindo também, né, Sonira? E parabéns a toda a equipe lá da União Fraternal Raul Cury pela doação. Muito importante, sem dúvida alguma. Demilton Vacarelli manda um abraço para o Paulo Tadeu e disse que o decreto, segundo ele, parece que não falou nas lojas de conveniência. E aí elas estão... Olha, Demilton, bom, primeiro um abraço, Demilton. Eu vou até olhar isso com calma. Mas não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Porque, na verdade, se você está trabalhando com a redução de horário exatamente para impedir aglomeração, a conveniência é um local de forte aglomeração. A cultura da conveniência é aglomeração. Então, tem que estar enquadrado, como qualquer outra atividade econômica. E a minha amiga Cida, lá da Zona Sul, ela falou que no Jardim Kennedy tem bares, ou bares, né, que ficam abertos até às 5 da manhã. Aí já é demais, né? Não, é difícil. Gente amiga, tá complicado. E em época normal, já não pega bem um bar ficar aberto até de madrugada, né, Paulo? Exatamente. Incomoda, né? Incomoda todo mundo. E é preciso ter consciência, gente. Às vezes as pessoas parecem que esperam ter um caso encostado, assim, muito próximo dela para tomar consciência da gravidade da questão. Vamos com cuidado aí, vamos contribuir, colaborar com a prefeitura, colaborar com o prefeito, com o secretário da saúde, ajudar também. Quanto mais a gente ajudar, mais cedo a gente sai disso. Olha, a Construtora Etapa trabalha há mais de 40 anos na pavimentação asfáltica, na terraplanagem, garantindo a estrutura da sua obra, seja ela de qualquer porte. E também no fornecimento do concreto usinado. Construtora Etapa 3729-6724. Vamos às últimas fotos, né, do canal aberto de hoje. Fique à vontade aí, por gentileza. Bom, Antônio Carlos, nós estamos com essa reclamação aí, essa situação. Terreno abandonado, com certeza, muito entulho, né, sujeira, e isso provoca as reclamações, infelizmente, também, né? Não tem muro, não tem calçado, não tem nada. É verdade. E é uma situação que a gente pode observar, né? Bem complicada e que está juntando bichos e o pessoal está pedindo ali ajuda, né? Na realidade, eles não colocaram aqui o local. Então deixa quieto, então, daqui a pouco a gente mostra... Perdão, Antônio Carlos, é na rua João Alberto Trevisan. João Alberto Trevisan, nós vamos encaminhar. Aliás, nós estamos tentando agendar uma entrevista com o secretário Paulo César Silva dos Serviços Públicos para esta semana. Essa situação também, né? Permanece, né, Ivonete? Lá no Jardim Amarilis, né? O pessoal os moradores tá reclamando. Super incomodados, né, Antônio Carlos? Nós já falamos várias vezes aqui. O José Damião disse que houve um processo de licitação para aquisição das aduelas, mas está demorando, né? E o pessoal está se sentindo incomodado com a dificuldade aí na entrada do Jardim Amarilis. Mandar um abraço para o senhor Orlando Lopes, né?
ali no Santa Rosália tem uma chácara ali, ô Paulo Tadeu, cuida do seu gado, né, dos boizinhos, das galinhas, e ali tem uns indivíduos desagradáveis, né, no mínimo, que ficam jogando lixo, sabe, dentro da propriedade do seu Orlando, gente. Olha aí, ó, que sacanagem, né? Olha, gente, vocês não têm noção do perigo que é isso aí. Eu vou falar você fala com conhecimento de causa, né, Paulo? Eu vou falar rapidamente para vocês o que pode acontecer. Se um animal desse, bonitinho desse, bonito, como esse animal que nós vimos aqui, se ele pega um saco plástico desse, esse saco plástico, o bovino, ele tem um estômago muito complexo, ele tem 4 compartimentos. Se esse saco plástico ele fica, fizer uma parede no estômago, o animal vai morrer. Ele vai morrer com muito sofrimento, entendeu? Se não for diagnosticado a tempo, e se for diagnosticado a tempo, tem que fazer uma cirurgia. Então, gente, absurdo, consciência, né? Ajudar aí o senhor Orlando aí. Lamentável, ô senhor Orlando, Rafaela, boa sorte aí nos teus exames, viu? Um abraço para a Rose também. E ele encarou ontem o camarada, ele pegou, se viu quem era e botou para correr, viu? O senhor Orlando é pessoa simples e humilde, mas fez o dever de casa. Assim como ontem o Jaderson Rodrigues, ele recebeu uma denúncia de descarte de seringas lá no Jardim Bandeirantes, um verdadeiro absurdo. Absurdo. Em qualquer época, né? Ainda mais agora, né? Não, a situação que nós estamos vivendo. Ivonete, uma última mensagem aí antes do intervalo final. Quem que está mandando um abraço para o Paulo Tadeu aí? Um abraço aqui todo especial, né, do doutor Heloísio, ex-prefeito de Poços, mandando um abraço aqui para todos nós, para você, Antônio Carlos, também para o Paulo Tadeu. E lembrando aqui que o nome da secretária era doutora Aparecida. Cidinha. Obrigado, Heloísio. Um grande abraço a você, a Cláudia, os meninos. Olha né, tive aqui um apagão. Mas a Cidinha foi uma secretária extraordinária. Último intervalo, então, hein, gente amiga? Nós voltamos já já. Muito bem, nós estamos de volta. Mandar um abraço para minha amiga Mara, lá do Conjunto Habitacional, né, Mara? Final de semana ela recebeu uma visita meio inesperada lá na sua residência. São esses terrenos abandonados, né? Uma cobra, né? Dentro de casa, gente amiga. Olha aí, que cobra que é essa? É uma coral? Eu acho que está parecendo uma falsa coral. É falsa coral, né? Então aí, Mara, vamos denunciar aí os vizinhos aí que estão deixando terreno sujo, né? Abandonado. Isso é desagradável realmente. Mas vamos lá, Ivonete, as últimas do dia, então nós estamos já estamos aos 46 do segundo tempo já. Bom, a pergunta da Rita, ela quer saber, né, sobre o governo do Sérgio Azevedo, gostaria de ouvir a opinião aqui do Paulo sobre isso, e também do governo Bolsonaro. Olha, Rita, eu não tenho uma... O tempo é curto, viu, Paulo? Desculpe aí. Não, mas só me dá o tempo aí que eu cumpro aí, você me dá um toque também. Olha, Rita, eu não tenho uma avaliação positiva de nenhum dos dois administradores. A gente procura trabalhar lá na Câmara, eu tenho tratado isso sempre com muita seriedade, eu acompanho muito a questão orçamentária, fiscal e financeira do município de Poços de Caldas, e eu tenho dito com frequência que essa administração perdeu o controle dos gastos públicos, perdeu o controle da execução orçamentária há muito tempo. E isso, inclusive, agora vai refletir gravemente, né, durante esse período da pandemia. Algumas situações que poderiam ter sido decididas antes não foram, também acaba se agravando, como é o caso do transporte público, como é o caso, por exemplo, da situação da terceirização dos pontos turísticos, quer dizer, nós temos que terminar isso logo. Então, infelizmente, foi uma administração que não conseguiu dizer a que veio, né? Isso tanto do ponto de vista do chefe do executivo, quanto do vice-prefeito também, né, que foi um vice-prefeito omisso. Historicamente, os vice-prefeitos de Poços de Caldas são muito participativos, são muito ativos, contribuem muito com o prefeito, e o Sérgio ainda teve esse azar de ter um vice-prefeito completamente omisso em suas responsabilidades. Com relação ao que nós estamos vivendo no Brasil, é um momento extremamente delicado, né? Nós temos um presidente que busca o conflito com a sociedade todo o tempo, né?
nega a seriedade, a gravidade da pandemia, tem uma obsessão por um governo autoritário, por assumir como um chefe de Estado autoritário, um ditador, né, trabalha com isso todo o tempo, né, incentiva a indisciplina entre os militares de baixa patente com esse objetivo. E o que é central, o que é fundamental, ele não faz, que é administrar, né? A economia do Brasil já vinha mal e não há nenhum projeto, nenhum plano estratégico com relação à economia, não há nada. Quando se fala em economia nesse país, não tem que vender o Banco do Brasil, tem que vender o Correio, tem que vender, tem que vender, tem que vender. Não, tem outras coisas que têm que ser feitas e logo, né? Não existe política social. E o Brasil está se isolando no mundo todo. Hoje o Brasil é um país isolado. Quer dizer, você imagina, durante o final de semana eu vi uma imagem que diz tudo. O Brasil foi a 6ª economia do mundo, maior que a Inglaterra. Hoje os brasileiros não podem entrar na Inglaterra, nós viramos um pária internacional. Infelizmente, muita gente votou com a melhor das intenções, entendendo que esse era o caminho, que esse era mas não foi. E essas pessoas, inclusive, que honestamente entendem que erraram, elas têm que ser acolhidas, têm que ser respeitadas, porque tomaram uma decisão de voto democrático lá atrás. Mas que o Brasil não suporta esse tipo de situação. Nós precisamos de muita paz, nós precisamos de harmonia entre os poderes. Eu vejo os generais falando assim, mas o STF avança muito. Não, o STF não avança, o STF coloca um corte, porque há coisas que o presidente pode fazer. Não pode fazer, né? Eu costumo dizer o seguinte, o chefe do executivo, né, um presidente, um governador ou um prefeito, eles podem muito, mas não pode tudo. Né? Não pode contrariar a Constituição, não pode contrariar a lei, não pode, ser um governo voluntarista o tempo todo e o tempo todo buscando litigância com a sociedade brasileira. Nós precisamos de paz, nós precisamos de reencontro, nós precisamos de reconstrução da nossa convivência, de reconstrução do nosso país. Infelizmente, não é o que nós estamos vivendo, né? E vamos continuar trabalhando e lutando para que a gente possa encontrar essa paz na reconstrução da nossa convivência e na reconstrução do Brasil. Fonete, pena que tem que ir embora, né? Uma ótima tarde, boa semana para você. Para você também, Antônio Carlos, um abraço também ao Paulo Tadeu, tudo de bom, boa tarde para você e até amanhã no Canal Aberto. Paulo Tadeu, prazer imenso, viu, contar com a sua presença aqui, uma boa tarde, ótima semana e até uma próxima, se Deus quiser. Boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde, Ivonete, boa tarde a todos. Vambora, né? Joãozinho Honor, Rosemir, Silvano Alves, minha gente querida, uma ótima semana para todos, cuide-se bem e até amanhã, hein? Se Deus quiser.